Dando continuidade à série Ciência e Espiritualidade, hoje nós vamos focar nos estudos do Jung sobre sincronicidade, coincidência com significado, como se fosse uma mensagem. Iniciando, Jung, desde pequeno, ele tinha uma ânsia que bate exatamente com os objetivos desta série. Ele era insatisfeito com o desencontro entre religião e ciência e buscou na psiquiatria uma maneira de saciar tanto um aspecto quanto o outro. Lá estava, disse ele, o campo comum da experiência dos dados biológicos e dados espirituais, que até então eu buscara inutilmente. Tratava-se, enfim, do lugar em que o encontro da natureza e do espírito se torna realidade. Justamente o que nos motivou a buscar nesta série. Esse ponto de encontro entre ciência e espiritualidade era algo que movia Jung. Se formou em medicina e na psiquiatria ele achou que encontraria esse ponto de encontro e fez grandes desenvolvimentos. Um destaque para a criação da psicologia analítica e dos conceitos de arquétipo, inconsciente coletivo e sincronicidade. Sincronicidade foi algo que nasceu do trabalho prático dele, nasceu do divã dele. Ele começou a descobrir vários casos onde coincidência apenas não explicaria os fenômenos. E ele foi buscar, além disso, aquilo que ele definiu como sincronicidade. Como símbolo, esse besouro. Isso é um caso real que aconteceu com ele. Ele tinha uma paciente. Essa paciente estava resistente ao tratamento, não estava tendo sucesso. Um dia, numa sessão, ela contou a ele um sonho que se passava no Egito Antigo e onde haviam um destaque escaravelhos dourados. Nesse momento, bateu alguma coisa na janela de vidro do consultório de Jung, fez um barulho característico. Ele foi ver e era uma Cetonia aurata. Seria o exemplar melhor representativo do escaravelho dourado do sonho daquela paciente. Pegando esse ponto como deixa, Jung conseguiu avanço no tratamento com essa paciente e chegaram ao sucesso. Ficou no ar a coincidência. Puxa vida, a chave que faltava para ele conseguir a abertura para tratar a paciente veio de uma coincidência. Um inseto, de repente, do nada, bateu no vidro da janela dele na hora em que ela estava terminando de contar o sonho. Isso ficou marcado nele e ele começou a descobrir várias outras coincidências desta natureza. Vamos exemplificar e depois nós voltamos para o Jung. Vamos ver os fenômenos em si. Se eu encontro um caminhão de lixo com 4 pessoas vestidas de laranja, não é uma coincidência, é esperado, porque o uniforme das pessoas que trabalham como gari é laranja. Então existe uma relação de causa e efeito. Eu trabalho como gari e eu me visto de laranja. Eu estou num caminhão de lixo, outros estão vestidos de laranja como eu. Segue uma lógica? Não há nada demais nisso. Mas, se 3 jovens se encontram, por acaso, num shopping, sem marcarem, e estão vestidas as 3 de laranja, de forma independente, sem nenhuma conexão entre essas roupas e entre aquele encontro, você pode chamar isso de coincidência. Pô, mas que coincidência, nós nos encontramos aqui, todo mundo vestido de laranja. Mas, se imagine um líder de projeto que esteja preocupado com a possibilidade da sua equipe desistir desse trabalho.
ela vai e convoca uma reunião para motivar essa equipe. Quando ela convoca essa reunião, todos, sem nenhum tipo de combinação, chegam para a sala de reunião vestindo roupa de cor laranja. Quando ela começa e abre o assunto, um vira-se para ela e diz: não se preocupe com isso. Nós todos estamos aqui vestindo a mesma camisa. Laranja. Ela que tinha, isso é um caso real, ela que tem uma formação em psicologia, imediatamente entendeu o que ele quis dizer, sincronicidade. E sentiu a mensagem, entendeu a mensagem. Ela estava enganada, não havia ninguém querendo desistir e a mensagem não era explícita, mas era clara. Porém, de uma maneira acausal, não tinha uma relação de causa e efeito. As pessoas não vestiram laranja porque queriam chegar perto dela e mostrar que estavam todos vestindo a mesma camisa. Ninguém se comunicou. Aconteceu. Mas que coincidência! Aconteceu e tinha um significado. Exatamente. Isso define a sincronicidade segundo Jung. Coincidências sem relação de causa e efeito, mas com significado, como se fosse uma mensagem. Então ele definiu esse tipo de fenômeno como fenômeno de sincronicidade. E, de uma maneira mais rigorosa, a relação de simultaneidade entre um estado psíquico, ela estava preocupada com a equipe, e uma situação externa que, embora não possuísse relação aparente ou estabelecida conscientemente, ninguém fez de propósito, podia alterar e alterou a compreensão da realidade. Ela entendeu que estava errado e que todos estavam firmes nesse propósito de manter o projeto. Vamos mais um exemplo para deixar isso bem claro. O primeiro exemplo, ele foi real. Aconteceu comigo. E eu estou trazendo ele porque eu, como um dos envolvidos, eu fui um dos que participaram da reunião, que foi convocado para a reunião, eu posso dizer exatamente o que aconteceu. E foi algo bastante impressionante para mim. Eu tenho o hábito de guardar sempre uma roupa nova de cada tipo no armário. Se algum dia tiver um evento especial, eu tenho uma roupa nova ali em condições para atender um evento melhor. Nesse dia, não era um caso especial, era uma reunião como outras. Mas não sei por que eu peguei aquela camisa laranja, a única camisa laranja do meu guarda-roupa, que estava guardada há mais de 6 meses que eu havia ganho essa camisa. Peguei e coloquei para fora para vestir. Fiz sem pensar. Detalhe, fiz sem pensar. Quando eu parei para pensar, eu disse, não, isso não é uma reunião especial. Eu estou guardando essa camisa há 6 meses, não vou usar agora. Coloquei a camisa de volta no armário. Dessa vez pensando. E aí vou escolher outra, mas alguma coisa dentro de mim me fez pegar a camisa de novo e usar a camisa. E eu fui para lá com essa camisa. Bem, além da mensagem para aquele líder do projeto, estamos todos vestindo a mesma camisa, havia uma mensagem para mim. Porque 2 dias depois dessa reunião, eu fiz a primeira apresentação sobre esse assunto. Basicamente, a que nós estamos vendo agora, um pouco modificada. E eu entendo que a mensagem para mim era um exemplo real comigo de sincronicidade. Acontecendo comigo, algo que eu posso estar trazendo para vocês agora. Dupla sincronicidade. A sincronicidade para o líder da reunião e para mim como alguém que estava estudando o assunto para fazer uma apresentação. Lado direito, estão vendo essa abelhinha aí? Também é um caso real. Eu conheço a pessoa, um jovem. Um jovem que começou a estudar a questão espiritual e resolveu se dedicar mais. E leu um livro
sobre vegetarianismo. Terminou de ler o livro e decidiu não comer mais carne. Quem não come carne, como a questão era espiritual, o foco do assunto era espiritual, o álcool também estava contemplado. Ele resolveu, por extensão, também parar de beber. Mas o que é parar de beber, pensou ele? Vou parar de beber bebidas fortes, destilados, uísque, cachaça, vodka, chope, cerveja, vinho, isso pode, não pode, pode, não pode. Ele ficou com aquilo na cabeça durante um mês, depois de ler o livro, pode, não pode. Isso era mês de dezembro, chegou a festa de fim de ano. Uma festa de fim de ano de trabalho, aquelas típicas, né? Um churrasco. Armaram uma mesa enorme de churrasco, e óbvio, bebida chope, várias jarras de chope naquela mesa enorme, várias pessoas ali no ambiente aberto, ao ar livre, e essa pessoa, ela insegura ainda, bebo, não bebo, chope pode, não pode, encheu um copo e levou os lábios. Chope pode, o teu alcoólico é muito baixo, não tem problema. Quando levou os lábios, antes de sentir o gosto do chope, veio do nada uma abelhinha voando, tocou no lábio dele e caiu no chope. Ele parou, olhou para a abelhinha ali, tentando sobreviver, pedindo socorro, salvou a vida da abelha, tirou a abelha do chope e entendeu que era uma mensagem para ele. Porque em volta não tinha nenhum outro inseto voador. Era a única abelha naquela região, era o único inseto voador daquela região, e haviam várias jarras de chope abertas, várias pessoas bebendo chope, e a única abelhinha do local foi justamente em direção a ele, na hora que ele tinha tomado a decisão, entre aspas, errada. E fez com que ele mudasse a sua decisão, de alguma forma isso mudou a vida dele. Coincidência? Se não tivesse tido esse efeito, esse significado de que mesmo o chope para ele não deveria ser consumido tanto quanto o álcool ou o uísque. Ele entendeu a mensagem e seguiu a vida. Vamos ver um pouco mais agora que nós entendemos bem a questão prática, tá? Tem um ponto aí que é saber decodificar a mensagem, porque isso nos cerca. Jung estudou esse assunto durante dezenas de anos, acho que mais de 20 anos, e só veio a publicar quase 30 anos depois que ele começou, depois do evento lá do Besouro Dourado. Então ele coletou muitos dados e esperou até ter mais segurança neste assunto. Mas a questão que ele foca é interpretar essa mensagem. E aí ele começou a trabalhar um pouco mais a parte teórica. Então ele dividiu em 3 possibilidades. Coincidência de um estado psíquico do observador com um acontecimento objetivo externo e simultâneo, que corresponde a esse estado psíquico. Ele faz sempre isso. Ele é psicólogo, ele tenta correlacionar um estado psíquico com um acontecimento, que parece coincidência, mas que tem um significado. Neste caso, no item 1, simultâneo. Não necessariamente será simultâneo. A outra possibilidade é a coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior correspondente, mais ou menos simultâneo, porém, não do conhecimento do observador. Pode estar acontecendo ao mesmo tempo. A minha preocupação aqui, a minha atenção, meu estado psíquico focado em algum ponto e um acontecimento externo, mas eu não estou tomando conhecimento dele agora. Depois eu tomo conta, tomo conhecimento e aí eu faço a associação e entendo a mensagem. Não, aquilo não foi coincidência. Naquela hora que as torres gêmeas foram atingidas, me deu uma tristeza, uma sensação de mal-estar, um peso no coração, e eu não sabia o que era. Claro, eu estou exemplificando. Mas seria a situação 2, onde o acontecimento exterior não é conhecido na hora, por quem tem esse estado psíquico sendo
avaliada. Na terceira situação, a coincidência do estado psíquico é com acontecimento futuro. Se é futuro, só pode ser comprovado posteriormente. Essa noite eu tive um sonho ruim, acordei preocupado, dormi mal, estou preocupado aqui com fulano. Aí passa-se 2 dias, fulano sofre um assalto e é morto. Ou o caso do gênio. Nós estamos chegando aqui quase que a fenômenos paranormais. Mas aqui está dentro da psicologia. Ele apenas relata o fato. Os fatos existem e ele está relatando aqui. Alguém sentiu, estava psicamente com alguma alteração e depois algo acontece que explica aquela alteração e aí a coisa ganha significado. Sincronicidade, segundo Jung. Eu coletei esta definição aqui que eu achei muito bonita, muito poética. Claro, tinha que ser de uma mulher para ter essa sensibilidade, uma psicóloga. Ela define assim: quando o que se passa dentro e fora da gente se une de forma mágica e surpreendente. O dentro é o estado psíquico e o fora é o acontecimento externo. Quando isso se une de forma mágica e surpreendente, é um fenômeno de sincronicidade. Aí ela dá um exemplo. Eu penso em mandar uma música para alguém e essa pessoa me manda a mesma música no instante que eu estou pensando. Bem, foco no coincidência entre o estado psíquico do observador e um acontecimento objetivo externo. Vamos voltar àquele mesmo exemplo real que aconteceu comigo com aquela reunião. Tinha uma pessoa que estava preocupada com o desinteresse da equipe. Era um estado psíquico. O observador é aquele líder da equipe. Tá? Muito bem. E o acontecimento objetivo externo é: todos comparecem à reunião vestindo roupa de mesma cor. E a cor era laranja, hein? A cor era laranja. Estavam todos de blusa, camisa laranja. É evidente que existe uma conexão entre as duas situações, entre o estado psíquico e o acontecimento externo. Mas não tem explicação para isso. Não tem causa e efeito aqui aparente. Ninguém combinou nada. Então, isso é algo que incomodava o Jung. Ele ficou aí 10, 20, 30 anos avaliando o assunto. Qual é a causa disso? Qual é a explicação para isso? É o que ele queria saber. Se não estava no nosso plano, então deveria estar em outro plano. Então ele começa a imaginar que havia uma relação entre psique e matéria num plano subjacente fundamental, quer dizer, subjacente fora do nosso, perto do nosso, é mais fundamental que o nosso plano de vida normal, que seria a origem e o destino de tudo. A conexão aconteceria num outro plano. Que plano é esse? Ele não fala por enquanto. Vamos continuar com Jung, porém agora dando um exemplo de sincronicidade no próprio desenvolvimento da teoria da sincronicidade. Contemporâneo a Jung, havia um físico, Wolfgang Pauli, um físico brilhante, um dos pais da física quântica, que foi citado por Einstein como seu possível sucessor intelectual, para mostrar o padrão desse físico. Mas se intelectualmente ele era tudo isso, psicologicamente ele tinha suas fraquezas e ele vai procurar psiquiatra. Quem que ele vai procurar? Justamente Jung. Aí que está o fenômeno assim, com essa coincidência. Só que quando os dois se encontraram, os dois identificaram pontos em comum, de interesse em comum, e perceberam que seria possível fazer uma pesquisa interdisciplinar entre física quântica e psicologia. Olha que coisa maluca. Física quântica e psicologia se unindo. Os dois pais, cada um no seu segmento, se encontraram, um deitado no divã, o outro debruçado sobre, e durante mais de 10 anos
trocar ideias sobre o assunto. E isso foi parar num livro, Átomo e Arquétipo, que junta a troca de correspondência entre esses dois gênios. Então, estamos então agora vendo que existe uma relação entre sincronicidade e a própria física quântica? Bom, as pesquisas existiram. A prova está nesse livro. O que o Jung identificou na física quântica foi uma base comum com a psicologia profunda. Ele vislumbrava uma relação entre psique e matéria. Relação entre psique e matéria? Vamos destrinchar isso melhor. Vamos voltar para o beabá. Psique é uma palavra que vem do grego. Quer dizer alma ou espírito. Mas alma e espírito é coisa de religiosidade, de espiritualidade. Eu estou falando de ciência aqui agora. Então tá. Então vamos definir na psicologia a psique como estando fazendo menção à mente ou ao ego. A mente ou ego. Relação entre a mente e a matéria. Interessante. A própria palavra psicologia, ciência da alma, da psique, da mente. Ela estuda a mente e o comportamento humano e as suas interações com o ambiente físico-social. A psicologia faz isso. Então a psicologia já tem essa natureza de estudar a mente e as suas interações com o ambiente físico. Então, não está longe do que estavam propondo ali, não. Uma relação entre psique e matéria, onde a física quântica tem o que contribuir, e isso gerou pesquisas interdisciplinares. Muito bem. Vamos fazer um parênteses leve. Acho que no primeiro estudo nosso em ciência e espiritualidade, e também num outro sobre visão de mundos, nós já falamos dessa mesma preocupação de Jung em conectar ciência com espiritualidade. Porém, aqui de um ponto de vista mais físico. Esse slide já foi apresentado nesses outros estudos, onde nós estamos criando um caminho entre o mundo material, visível, sensível para nós, aquela matéria escura que os físicos sabem que existe, mas que não é visível porque o espectro as radiações eletromagnéticas não são refletidas por ela, e a existência de algo que a espiritualidade chama de mundo espiritual e define com planos também etérico, astral, mental, alguma coisa, o mundo dos espíritos. Né? Então esse caminho aí, essa junção, está meio que lembrando a proposta aqui do Jung de relação entre psique, espírito, agora sim, forçando a barra, entendendo, psique como espírito e espírito e matéria. Vamos voltar ao nosso resumo aqui dos estudos interdisciplinares. Qual era a questão com Jung? Ele estava procurando algo físico e psíquico simultaneamente, sem ser nenhum dos dois. Não podia ser físico, não podia ser psíquico, mas tinha que ter um pouco de cada um para poder justificar essa correlação. Algo, então, teria que ser de natureza neutra, que só seria concebível por meio de referências, de alusões, de forma indireta. Uma realidade unitária, transcendental, subjacente ao dualismo psique e matéria, ou espírito e matéria. A frase ficou complexa, mas ela soa familiar. O dualismo espírito e matéria pressupõe que por trás disso existe uma realidade unitária, que junta tudo, é transcendental, transcende o conceito de espírito e matéria e é subjacente, ou seja, está ligada a esse conceito de espírito e matéria. Essa realidade unitária transcendental, Jung chamou de unus mundus. Ele resgatou um termo ocultista medieval, quer dizer, um só mundo, uma coisa única, uma coisa só. É um conceito de uma realidade subjacente unificada a partir da qual tudo emerge e para a qual tudo retorna, que seria uma variação do conceito de inconsciente coletivo, que é uma das bases de toda a contribuição dada por Jung. Mas essa frase, ela também lembra alguma coisa. Algo uno
de onde tudo sai e para onde tudo volta. Sim. A origem e o destino. O alfa e o ômega. A unidade de tudo. Essa é uma das maneiras como alguns segmentos religiosos definem Deus. Mas ele não podia fazer isso porque ele estava no campo da ciência, da psicologia, embora ele tivesse um pezinho do outro lado. Ele foi filho de um pastor muito rigoroso, muito ferrenho. Ele teve contato com parentes que tinham experiências espiritualistas. Ele chegou a participar de reuniões espíritas, mas não deu muito certo com ele, não era para dar, porque a missão dele não era essa. Para falar de espiritualidade, do lado da espiritualidade já tinha muita gente. O que se precisava naquele momento era alguém do lado da ciência, falando sobre ciência, mas levando a ciência até esse ponto de encontro, que era o objetivo dele, levar até o ponto de encontro. Então ele não podia falar em Deus. Mas ele definiu, então, ele e o Jung e Pauli, um princípio de conexão acausal da sincronicidade, ou seja, como é que eu relaciono aquele estado psíquico com aquele fato físico? Pelo unus mundus. Porque por trás de tudo existe uma unidade de onde tudo emerge para onde tudo retorna. Então, os fenômenos de sincronicidade são atos de criação no tempo, eles são temporizados, pode ser simultâneo ou não, representantes da ordenação acausal, não tem relação de causa e efeito, ou seja, parece coincidência, mas que é percebida por meio do significado. É uma coincidência com significado, uma mensagem. Meio complicado, mas dá para pegar a ideia. Muito bem. Fenômenos assim não são novos. Em outras épocas mais antigas, eram consideradas manifestações de divindades, dos espíritos, ou um sinal do Tao na China. Já que a gente falou em China, a China tem aquele conceito do vazio, Fuxi, e do vazio emerge o yin e o yang, o positivo e o negativo, o claro e o escuro, emergem os opostos se equilibram e ciclam, fazendo aquela eterna transição, aquela eterna mutação de um para outro. Uma realidade unitária, transcendental, subjacente ao dualismo da psique e da matéria, ou do espírito e matéria. E assim, Jung apresentou uma proposta de explicação para os fenômenos de sincronicidade, promovendo essa conexão acausal sem causa e efeito. Vamos voltar aqui para aquele nosso quadrinho. Agora a gente consegue preencher isso melhor. Pelo menos esse era o objetivo de Jung. Tinha que ter ele queria fazer uma relação, mesmo que não fosse uma relação desse mundo, mas também não podia falar em termos de espiritualidade. Então ele veio com o unus mundo. Não é a coincidência, nem tem causa aparente, mas há uma conexão entre o estado psíquico e o acontecimento objetivo externo. Bom, ele parou aí. Ele não parou. Os estudos de sincronicidade continuam. Eu recuperei um artigo científico bem recente, fazendo um levantamento dos pesquisadores mais modernos desse assunto, mas extrapola aqui a nossa alçada. A nossa questão agora é, se nós não temos as restrições dele, o que nós poderíamos colocar aí nesse círculo para substituir o unus mundus? O que de fato conecta os dois fatos? Que tal fenômenos anímico-mediúnicos? Anímicos da alma. O meu próprio inconsciente elabora aquela questão, aquele estado psíquico e me leva a reconhecer no exterior uma resposta para aquilo? Ou mediúnico? Existe uma influência espiritual que fez com que, vou voltar aqui para esse exemplo concreto, eu era um dos participantes, fez com que eu pegasse a camisa laranja que estava 6 meses guardada,
depois, ao me dar conta do que eu fiz, largasse ela, guardasse de volta, e aí mesmo sem querer, apanhasse novamente, tirei 2 vezes a camisa do guarda-roupa para finalmente vestir e levar. Alguma coisa me fez fazer isso. Isso é típico de fenômenos mediúnicos. Para quem está familiarizado, por exemplo, com a obra do Chico Xavier, no livro Sexo e Destino, há uma sequência em que uma jovem está em desespero, resolve se suicidar, vai até a farmácia e pede para comprar um veneno de rato, alguma coisa assim. O farmacêutico é intuído pelos guias espirituais para não fornecer o veneno. Ele desconfia de alguma coisa sem saber porquê e vende um placebo para ela e o suicídio não se concretiza. Esta conexão acontece o tempo todo e nós não percebemos. Mas não exclui outras possibilidades. Não estou excluindo outras possibilidades, não. Tem margem para tudo aqui. Mas, se formos resumir isso sem as restrições de Yang, nós diríamos o seguinte: sincronicidade é uma coincidência com significado, que é o modus operandi do plano espiritual. É assim que os amigos espirituais atuam. Um outro exemplo. Pode ser coincidência. Não vamos dar margem à imaginação exagerada. A chave é saber se tem ou não significado. Se não tiver significado, é coincidência. Esse slide aqui foi feito por uma criança de 8 anos, que me acompanhou nesses estudos. Eu contei para ela o caso lá daquela reunião de cor laranja, e ela disse: isso também aconteceu comigo. Foi depois do Halloween, a minha amiga levou para a sala a sobra de balas do Halloween e distribuiu. Mas quando chegou minha vez, só tinha bala de hortelã. Eu não gosto de bala de hortelã. Aí eu coloquei na mochila. Não podia devolver, porque não era educado. Quando eu cheguei em casa, a mamãe estava com um problema na garganta, estava quase sem voz. E aí eu lembrei da bala de hortelã. Lembrei da bala de hortelã e fui lá, peguei a bala de hortelã, dei para ela e ela ficou curada. Bem, se de fato ela ficou curada, tem algo aí. Se não tem um significado maior, se não tem uma mensagem, se não teve um efeito, é coincidência. Neste caso, eu até acho que foi coincidência. Que a mãe do garoto estimulou: não, melhorei sim, meu filho, etc. Tá. Mas existem casos, existem amigos espirituais que pegam esses doces de criança, energizam esses doces, fluidificam esses doces, colocam nele substratos curativos e que poderia ter um efeito benéfico, sim, sobre a mãe da criança. Se esse fosse o caso, aí nós podemos chamar de sincronicidade. Por quê? Porque esse amigo, sabendo que a criança não gostava de bala de hortelã, mas se ela recebesse uma bala de hortelã, ela levaria para casa, pode ter arranjado as coisas, ter intuído um ou outro para que ele recebesse essa bala. A bala foi frutificada e entregue depois para a mãe, porque a criança também pode ter sido lembrada pelo amigo espiritual de que tinha uma bala na mochila. Então, finalizando, sincronicidade, coincidência mais significado, modus operandi do plano espiritual. Agradeço a todos. Na continuação, a próxima apresentação será sobre sincronismo, que é uma coisa completamente diferente. Aguardem.